Boa noite para todo mundo, os encarnados e os muitos desencarnados que chegam nesta casa nessa noite, porque são os espíritos que ganharam a oportunidade de estarem na condição de mulheres em outra vida e não souberam aproveitar da tarefa missão, e agora aqui estão conosco estudando para se preparar para receberem muitos dos nossos irmãos, assim como nós fomos recebidos um dia, para as últimas encarnações reparadoras no planeta, onde os corpos físicos precisarão vir desajustados, mas que em breve não vão manter-se desajustados, porque a ciência do mundo há de permitir o acerto do corpo físico. Mas será que vamos acertar também da condição do espírito, onde está a doença? Daí, à tarde, quando eu sento para fazer aquele momento que Kardec nos ensina, que é o de recolhimento, onde a gente entra em contato com os amigos espirituais para preparar a palestra, já estava prontinha. Mas aí eles nos avisam, hoje é essa. E eu que estou fazendo um esforço danado por ser obediente, resolvi então trazer esse exercício. Ele é um seminário que a gente fazia e a gente enxugou para trazer as informações para fazer uma palestra. Chama-se, Vida em Família. Desafios. Só um minutinho. Aí. Ah, obrigado. Os mais inteligentes aqui? Aonde? Só sair. Pronto. Nós estamos precisando de fazer uma formatação, já pedi ajuda. Então, tá aí. Vida em Família, desconstruindo mitos, renovando objetivos. Mas antes, eu preciso de passar um vídeo. É uma propaganda de 2011 do Fiat Ideia. Não é propaganda do carro, tá? Oi, menina. Olha só. Oi, meu amor. Amor, vem ver a surpresa que eu tenho pra você. Pra mim? Não. Uma nova ideia? Caraca, não acredito. Viu como é gostoso? Dá pra levar as crianças na escola, fazer compras no supermercado, levar seus amigos de futebol. Será que eu mereço? Amor. Fala nada, não. Preciso ficar um pouco sozinho. O mundo mudou. O Fiat Ideia também. Ficou mais moderno e muito mais esportivo. Só isso que eu preciso. Oi, menina. Espera aí que a gente até passa de novo, mas antes. Viram o que acontece? Né? Quem está em casa fazendo a janta? O marido, certo? Ele cuidando das filhas, ele envolto do fogão e das panelas, a mulher que chega de terra, né, de taier. É ela quem dá de presente para o marido um carro novo, para ele fazer o quê? As compras, né? E jogar futebol com os amigos, não é isso? E aí aparece o marido da vizinha, não é isso mesmo? Fica chateado. Coitado. Pois é. Então, olha só. Aí vamos refletir nisso tudo na nossa palestra. Então, tá lá. Tadinho do meu computador. Você me ajuda aí, meu filho? Os amigos espirituais que estiveram comigo. Vamos lá. Apareceu. E aí, Valde, o que está acontecendo, Valde? Ele não quer trabalhar, não? É isso? Tem uma setinha aqui, ó, andando aqui, ó. Ah lá, apareceu de novo. Ele só não quer estar no grande. Então, vamos lá. O que é, então, que nós vamos trabalhar com esses mitos e os desafios da família?
Que mito é esse? Que verdade é posta essa na propaganda que ela quer desconstruir? Ela põe uma verdade de que quem cuida da casa e dos filhos é a mulher, não é? Só ela que pode fazer isso. E aí, ela quer desconstruir, ou seja, inverter esse papel. E algumas mulheres dizem assim, é isso que a gente sonha, né? Uai, nós podemos fazer diferente também, mas nós vamos refletir sobre tudo isso hoje. Pois bem, daí, quando ela faz essa desconstrução, tem ali uma chargezinha contando de uma mulher que chega no poço dos desejos e joga moedinha e diz assim, não quero lavar mais, não quero passar mais, não quero cuidar dos filhos mais, não quero cuidar da casa. Aí, de repente, faz assim, pof, o que acontece? Alguém já falou, mais alto. Aí ela vira homem. Isso aí, não é? Então, quando ela diz, não quero, ela vira homem. E é uma brincadeira interessante, porque nós que estamos observando que a propaganda diz assim, o mundo mudou, mude você também. Mas quem que é o mundo? A gente. A gente muda se a gente quiser. E muda para o lado que a gente quiser também. Não é? Nós estamos lá nesse aqui, Fizemos esse aqui, olha lá, Desejo não cozinhar, não lavar louça, não aspirar, não ter mais dinheiro. Aí, pof. Virou homem, né? Nós vamos refletir aqui, olha só, nessa condição. Se vós, tá bom, né? Ou então, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Jesus convida-nos à transformação íntima, da alma, do que somos, porque a gente esquece que nós somos espíritos momentaneamente na carne, não é? Nós não somos carne, nós somos espírito. Se a gente entende o propósito, então, da mensagem de Jesus, que traz as informações do Pai do céu, nós vamos entender que o mundo vai modificar segundo a nossa mudança, a nossa transformação. Daí, a gente vem aqui a Kardec e ele faz a pergunta, qual a razão de se constituírem famílias na Terra? Por que na Terra se constitui família e hoje ainda se homenageia as mulheres na condição de mães? Ei que os espíritos, então, respondem primeiro Kardec na questão 132, perguntando qual o objetivo da encarnação dos espíritos, e respondem os espíritos, o grupo que se chama Espírito da Verdade. Deus, sim, impõe a encarnação com o fim de chegarmos à perfeição. Que perfeição é essa? Né? A perfeição que nos é possível até chegar na condição de Jesus. Porque a perfeição de Deus nós vamos conseguir? Não. Mas a perfeição de Jesus nós vamos conseguir? Chegar a sermos como Jesus. Eu e o Pai somos unos na ideia, no propósito. Isso nós vamos conseguir. Mas para podermos encarnar no presente planeta chamado Terra, o que a gente precisa? De um pai e de uma mãe. Sem o material genético masculino, sem o material genético feminino, a gente nasce. Nem no laboratório. Não é? E aí lá em A Gênese, a gente encontra logo no capítulo 1, versículo 26, está assim. E Deus fez o homem. Fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Deus fez também a mulher. Aí a gente visita pela internet, no meu caso, a Capela Sistina. E vê então Deus com o dedinho assim, não é? No homem.
Aquele lá é Deus à imagem do homem, não o homem à imagem de Deus. E, nesse momento, a gente observa a beleza do encontro de um material diferente do outro. Um material feminino com um material masculino. Porque a gente estuda mais um pouquinho e pergunta assim, os espíritos têm sexo? Não. E isso não como a gente compreende a condição do sexo. Porque a gente compreende a condição do sexo genésico, não é? O aparelho genésico masculino com o aparelho genésico feminino. Mas não é essa condição de sexo que os espíritos conhecem. Eles conhecem enquanto poder gerador, criativo das energias. Mas por que a gente fala isso? Aí tinha, então, daqui a pouco nós vamos chegar, na questão das famílias que estão sendo construídas, não é? Os casais que nós chamamos homossexuais. Aí a gente pergunta assim, pode? Pode. Lógico, deve eu não sei, mas que pode, pode. Deus permite tudo. Ele permite tudo. Porque o que se deseja é o encontro do amor, do respeito, não é? Quando a gente fala, então, que a grande questão, nós vamos voltar aqui e ver as imagens bonitinhas, quando há o encontro do material genético feminino com material genético masculino, se ele não se der no laboratório, ele acontece através do quê? Do sexo, não é? E o que acontece quando fala da reunião dos casais homossexuais em relação ao sexo? Todo mundo fala assim, é depravado. Depravado é aquilo que é colocado para a gente como imagens, porque quando se tem intimidade, ela deve acontecer entre quatro paredes, entre o casal. No momento em que André Luiz conta para a gente no livro Missionários da Luz, quando na reencarnação de Sigismundo, que os espíritos saem daquele momento que é de intimidade do casal. Ponho tudo aqui, vamos lá, sair esse aqui. Valde, desculpa, tá? Gente, lá em casa não tem disso não, mas como eu tenho criança pequena, sabe o que eu pedi? Um computador pequenininho, que ninguém possa mexer. Porque no meu todo mundo mexe, do pai de jeito nenhum. Sair, né? Pode ir direto aqui? Vou pegar arquivo. Então lá, computador, Cláudia. É só porque com as imagens fica tão bonitinho. Cláudia, Espiritismo. Cadê o Espiritismo? Espiritismo, palestras. Olha quanta informação tem aí. PowerPoint. Esse aqui é o Desafios da Família Renovando Objetivos. Abri não. Já abriu. Desafios da Família. Aí, abri o livro quando eu cheguei aqui para fazer essa sintonia com o meu mentor espiritual. Está lá, ó. Pão Nosso, página 94, falando sobre o sexo, o pedacinho que eu quero diz o seguinte. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleios, né? Maiores injustiças, depredações. Fundamente cego do espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí uma das realizações mais belas. Essa realização bela na luta planetária, quais sejam a aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, porque o espírito é do espírito, mas o corpo, o espírito só consegue se houver material genético masculino e houver material genético feminino, né? E aí, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho,
Só conseguimos trabalhar, só conseguimos fazer por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe se encontrou um dia e permitiu que nós nascêssemos. E continua então dizendo, todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas dos desregramento. Não é aqui o problema do sexo? Aí a gente vai perguntar aqui também, mas ele só serve para... olha do que nós falamos. É porque vem coloridinho. Então, olha lá. Só assim que a gente consegue receber esse lugar abençoado por Deus. Aí, Deus permite. E mais, quando a gente lembra desses irmãos nossos adotando crianças, por que estão fazendo? Porque pais e mães que deram oportunidade, e a gente agradece, não conseguem continuar nessa tarefa. E aí o que vai acontecer? Essas almas querem adotar, cuidar, amparar, não é? Olha lá. Então, um dos desafios da família de hoje é essa: respeitar todas as famílias construídas. E um desses respeitos está também quando a gente encontra uma família muito pobre, paupérrima, miserável, e a gente vê uma criança pequena, tenra, e fala assim, eu vou tirar dali e trazer para mim, porque eles não sabem cuidar. Quando, na verdade, é o contrário. Eu tenho que tirar de onde tem e levar para lá. Porque Deus não errou quando permitiu que aquele espírito nascesse lá. Ele sabia daqueles pais, daquelas mães. E hoje a justiça interfere, às vezes acertadamente, às vezes ajustadamente, mas a justiça de Deus não é falha, de jeito algum, né? Então, primeira condição, respeitarmos. Então, vamos ao Livro dos Espíritos. Na questão 695, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? É de arrepiar essa pergunta, não é? 1856, Kardec pergunta a união do quê? Dois seres. Ele não fala união de homens e mulheres, ele fala união de dois seres. Porque o propósito da união de ideias é o quê? É um progresso, a marcha da humanidade, porque se propõe, nesse casamento, respeito, amor, comprometimento, vencer o egoísmo. Porque lá no SOS Família da Joana de Ângeles, tem, logo no início, se não me engano, falando do momento da Terra, em que a gente diz para os jovens, casa não, tenha filho não, vai aproveitar a vida. Ou quando se casam, não arruma filho agora não, vai aproveitar a vida. E aí, às vezes a gente perde oportunidades, porque nesse dia a dia, esses atritos que Deus sabia quando fez o homem, fez a mulher, para que nos ajustássemos nas diferenças, a gente acha que é diferença demais e aí quer fugir. E aí eu dei o meu testemunho aqui uma vez, que eu falei que ainda bem que eu não tinha pai e mãe para voltar para casa, porque eu só consegui fazer 25 anos de casado porque era assim. Logo no início, quando tinha os problemas do casamento, o que acontecia? A casa era pequena, só dava para fugir do quarto para a sala, com o travesseiro na mão, né? E no outro dia, a cozinha era pequena também, não tinha jeito de tomar café em outro lugar. A gente se encontrava na mesa, pequena também, né? E ao olhar um para o outro e alguém arriscava perguntar alguma coisa, na hora do almoço a gente já via que a coisa não era tão séria. E dava para continuar, né? E assim foram 25 anos de luta, de construção. Alguém diz assim, os filhos unem o casal. Falei, quem disse isso? Porque na minha casa, as maiores lutas foram por causa dos filhos, né? As maiores diferenças, como fazia, está aí.
Mas o objetivo, respeito, amor, comprometimento, vencer o egoísmo. Voltamos ao livro dos Espíritos. Agora na questão 200, e aí Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? Não, como entendeis, pois que os sexos dependem da organização do planeta, não é? Do lugar onde os espíritos estão. Há entre eles amor, simpatias, baseado na concordância dos sentimentos. Livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 18. Belíssimo, fala sobre sexo. Acho que a gente até colocou alguma coisa aqui também. Leiam. Vejam o que é esta coisa maravilhosa, esta energia que nos permite estarmos na Terra, comemorarmos o Dia das Mães. Está lá. Deus criou o homem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Está aqui. Parte 1. Outro livro que é fantástico, dentre outros, desses que foram escritos por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Valdo Vieira tomou outros rumos, mas ele escrevia em conformidade com Chico, um em São Paulo, o outro lá em Uberaba, né? E nessa questão que se chama alimento espiritual, está lá assim: o instinto sexual é apenas agente, não é apenas agente da reprodução entre as formas superiores. Formas superiores, a gente, não é igual ao animal, não, formas superiores. Mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais. Quem já viveu o momento do sexo com amor, sabe a energia que brota dali, é energia física? É. Mas os casais que falam que sentem-se revigorados, reenergizados, não é? Está aí, ó. Uma troca de energia, e ele diz aí, ó, psicomagnetismo. É preciso estudar, é preciso conhecer, para que a gente possa ensinar aos filhos de Deus na condição de nossos filhos, principalmente os espíritos que estão na condição de mães. Ainda no livro dos Espíritos, questão 201, tem aí Kardec perguntando: em uma nova existência, pode o espírito que animou um corpo de homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Que nós sabemos que é claro, porque o espírito não tem sexo. E por que isso acontece? No atual momento da Terra, o espírito, então, vai reencarnar algumas vezes como homem. E ele se envolve de uma energia, de uma psicologia, de uma psicosfera. E aí ele, por necessidade de aprendizado, seja porque não fez bem uma vida, o caminho que ganhou enquanto homem, enquanto mulher, ele precisa mudar a polaridade. E aí, na outra encarnação, como estava envolto da outra energia, a gente percebe as emanações dessa energia no ser. E aí a gente diz: ah, coitado, é um doente da alma, como todos nós, né? As dificuldades que esse irmão e essa irmã apresentam não é pelo jeito feminino ou masculinizado, mas porque quando Deus permite que um corpo habite uma condição ou outra, é que ele exige, como condição de caminhada, o aprendizado, seja no corpo feminino, o aprendizado seja no corpo masculino. Se não houvesse necessidade de aprendizados diferentes, todos nós nasceríamos sem o sexo, que no corpo físico da matéria, ele vem com um órgão sexual que nos difere. Mas nascemos no corpo feminino, no corpo masculino, para exercícios, para funções diferentes. Agora, nós vamos ouvir Kardec falar da questão de direitos. Direitos iguais, funções diferentes, né? Então, fica claro quando os espíritos respondem:
de certo, são os mesmos espíritos que animam corpos de homem ou corpos de mulheres. E, continuando, os espíritos ainda dizem mais. Cumpre ao espírito progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E, com isso, a oportunidade de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens, não é? E aí, ó. Mas aquele que só como mulher renasce, ele só saberia o que sabem as mulheres. E aquele que só como pobre renascesse, ele só saberia o que passam os pobres. Assim, o rico, assim, o doente. Assim, aqueles que nascem com a pele branca. Da mesma forma, os que nascem com a pele negra. Não é? Isso quer dizer o quê? Que o Pai do céu nos oportuniza todos os tipos de aprendizagem em todas as formas aqui na Terra. Porque aí, o espírito, porque somos espíritos, acontece o quê? A gente marca a aprendizagem e, uma vez aprendido, precisa de passar pela experiência de novo? Não precisa. Porque a nossa caminhada, quem é o mestre, o modelo e o guia que Deus nos enviou? Jesus, né? Jesus precisava de constituir família? Não. E por que ele nasce como homem? Porque se ele nascesse como mulher naquela época, apedrejavam ele. Simples assim. Mas, muitas vezes, a gente espírita, sabendo de tudo isso, diz assim, mulher é mais inteligente do que homem. Mas como? Se somos espíritos e renascemos, ora num corpo, ora no outro. Agora, precisamos desenvolver inteligências diferentes quando estamos no corpo feminino? Precisamos. E inteligência diferente quando estamos no corpo masculino? Precisamos. Precisamos das duas experiências? Precisamos. Uma é mais importante que a outra? Nananina, não. Mas essa história de dia da mãe não tem dia de pai? Ah, não, tem dia de pai também. Né? É o segundo domingo de maio, ainda bem. Não é? De agosto. Maio para as mães, agosto para os pais, sem dúvida. Porque a importância é a mesma. Mas a função é diferente. A função é diferente. Não sou eu que estou dizendo, não, tá? Nós estamos aprendendo com os amigos espirituais. Então, lá na questão 132, nós vimos o objetivo, mas ele diz ainda um pouquinho mais. Para uns é expiação, para outros... Por que para uns é expiação e para outros é missão? Porque só é possível chegarmos à perfeição passando pelas atribulações, pelas dificuldades da vida material, na existência do corpo. E essa luta, isso que para a gente às vezes é tão difícil, é que é chamado de expiação. Como dizem os meus alunos, é tipo assim, né, professora? É tipo assim. Alguém vai lá e pega 10 mil emprestado no banco. E alguém vai e pega 3 mil emprestado no banco. O dinheiro é nosso? É do banco. Quem pega emprestado tem que devolver? Tem. Aquele que pega 10 mil e abre um negócio e faz aquilo multiplicar, legal, vai ser mais fácil devolver os 10 mil ao banco, não é? Não quer dizer que não dê trabalho. Dá trabalho multiplicar? Bastante, né? Agora, aquele que pega os 3 mil, é só 3 mil, não é 10 mil, e usa só para passear, vai ter mais dificuldade que o de 10 mil para devolver ao banco. Porque ele só gastou. A expiação é mais ou menos assim. Quem mais gasta, sem produzir, tem que fazer o quê? Tem que acertar mais com o banco. E aí a coisa fica árdua, porque o trabalho tem que ser maior. Mas a gente tem que acertar centil por centil. E outro objetivo da encarnação está em o espírito fazer a sua parte, né?
a parte que lhe cabe na obra da criação. E uma dessas condições é nascer como mulher e ter funções no corpo feminino. Nascer como homem e ter funções no corpo masculino. Ah, mas e se eu não me ajeitei? Qual é o exercício? Ajeitar-se. Mas o ajeitar-se quer dizer que eu tenho, digo eu, estou num corpo feminino, mas sinto que as minhas emoções são masculinas. Isso quer dizer que ao me ajeitar, não é? Eu então tenho que me relacionar com outro homem se eu sinto que o meu desejo interno é com uma outra mulher? Não. O meu exercício é entender, o meu corpo é feminino e eu preciso equilibrar as minhas emoções. De preferência, e aí o livro dos Espíritos falam, a tranquilidade de passar uma vida doando-se à humanidade. E se eu não consigo? Aí vai ser problema de quem? Meu. Né? Assim como é problema meu, se eu falo mal, se eu faço fofoca, se eu roubo, se eu tenho más pensamentos em relação às outras pessoas. Cada um carrega as suas lutas. Muito bem, vamos adiante. Daí, na questão 817, Kardec pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher? E têm os mesmos direitos? E aí? Claro, são iguais. E essa foto é porque, quando fala para a mulher, né, que ela fala, é tudo que eu queria, né? Queria ver se o meu companheiro ia conseguir carregar uma criança no colo, pegar o aspirador e cata a roupa e arruma e faz almoço, não sei o quê. Não é? Mas isso aqui é uma outra parte da nossa história. Ainda tem essa foto aí que eu tirei de um livro antiguíssimo da minha mãe. Eu contei há pouco tempo até, um livro de capa marrom, aquela encadernação bonita, escrito Mulher em dourado. E aí contava, tá vendo que essa moça, o marido chegava, ele tirava o avental, tirava o paletó, colocava na poltrona do papai. Não tinha? Eu tive desse na minha casa, era a poltrona do pai. E aí ele colocava ali, a mulher com aquela saia apertadinha, ela sentava de ladinho e ficava por conta do marido. E o livro ensinava assim, que deve chegar, os filhos já terem cuidado, a mulher de banho tomada, limpinha, esperando o marido chegar. A gente conta isso hoje, acha que é um absurdo. Mas naquele momento isso era tranquilo, porque a mulher sabia que era isso que tinha que fazer. E hoje, estamos perdidos. Né? A mulher não sabe se cuida da casa, se sai para trabalhar, se sai para trabalhar, ela fica desesperada porque tem que cuidar da casa. Eu digo isso porque eu vivo isso também. Né? A gente não sabe o que faz. O homem não sabe se ajuda a cuidar, se vai trabalhar o que faz. Não é assim. E esse mundo, né, o mundo mudou, mude você também, é um mundo que a gente está construindo sem saber o que está construindo. Então, continuam os espíritos aqui, respondendo para a gente. Não outorgou, não permitiu Deus a ambos, homens e mulheres, espíritos que renascem no corpo feminino ou no corpo masculino, a inteligência do bem e do mal e também a faculdade de progredir? Não é isso que queria Deus? Então, se ele nos oferece essa condição, os direitos serão iguais. Os direitos serão iguais. Os deveres iguais, mas as funções diferentes. E na questão 818, Kardec, então, pergunta: de onde provém, então, a inferioridade moral da mulher em certos países? Vocês conhecem o caso da moça chamada Aisha, que saiu até na TV depois na novela? Uma moça, né, que aos 18 anos está lá em formação, ela o quê? Ela foge de casa porque o que a sogra fazia com ela não achava justo. O marido e os cunhados acham, arrancam-lhe o nariz e arrancam-lhe as orelhas. Ela vai parar, então, no hospital, e no hospital está uma jornalista inglesa, que conseguiu filmar tudo, aí apareceu isso para o mundo inteiro.
E aí o mundo ficou conhecendo algo que naquela região da Palestina, onde tem esse movimento chamado Talibã, essa prática é comum há muito tempo. Aí a gente pergunta, espíritos que nascem na condição de mulher naquela região são mais comprometidos que os espíritos que nascem na condição de mulher no Brasil, em Cabo Frio? Não é diferente? Aí a gente pergunta, Deus não sabe? Deus falhou quando colocou a pobre coitada Acha lá naquela família? Não, ele não falhou, né? Se nós conhecemos a justiça divina, sabemos que somos comprometidos. Mas deu também a esse espírito a condição de fazer diferente, porque a história dela vai modificando a história do nosso planeta para esse processo de regeneração. E essas condições não vão acontecer. Espíritos que precisam desse tipo de prova, vai voltar ao planeta Terra? Não vai, porque a justiça humana não vai permitir que isso aconteça. Está vendo como a gente cresce? É isso aí, ó. Então, a inferioridade da mulher em certos países provém do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Ele está se comprometendo. O espírito que renasce como mulher e passa pelo exercício difícil, árduo, rasga a promissória. Mas o homem que ainda provoca a dor por ignorância, assina a promissória. Isso é resultado ainda das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente adiantados, é a força que faz o direito. Isso é tão sério quando a gente fala nas relações de pai e filho, né? Porque o filho não pode bater, mas o pai pode enfiar a surra. Nós estamos falando de surra, não estamos falando de uma palmadinha, de um castigo, nós estamos falando da surra. Não é? Que ainda machucam os espíritos na condição de crianças. Então a gente pergunta, há falha na justiça de Deus? Sabemos que não há. Em O Consolador, na segunda parte, que fala da filosofia, tem então um item que vai tratar do sentimento e uma condição subitem tratando de afeição. Então agora é Emmanuel quem diz, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, sem raiz nos princípios de outras encarnações, nos desajustes e ajustes de outras encarnações, nos quais nesses princípios kármicos, as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Companheiros e companheiras se reúnem fortuitamente? Na grande maciça maioria das vezes é comprometimento reencarnatório. E é por isso que num primeiro momento a coisa é linda, belíssima, né? Todo mundo fala, mas vai lá, não, né? Não é boa coisa que eu estou vendo, mas ele é isso, ele é aquilo, né? O rapaz fala a mesma coisa. E às vezes a família, não faz isso. São comprometimentos reencarnatórios. E as diferenças estão justamente porque não carregamos afinidades espirituais. Mas precisamos de quê? Construir essas afinidades. Por isso que somos colocados em família. É por isso que muitas vezes as pessoas brincam, minha sogra, minha sogra. É porque esse ser, esse espírito na condição de mãe, é a primeira que sente com os compromissos de ontem, que aquele que se aproxima vai trazer os exercícios de crescimento. Mas envolvidos da carne, a gente, coitado do meu filho, da minha filha, vai sofrer. Na verdade, ele vai passar pelo exercício de expiação, que é um presente de Deus na reencarnação. Né? O Chico diz o seguinte, nós somos o que atraímos. Aí ele diz, é um poeminha que ele diz, eu coloquei só um pedacinho.
Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Então, vamos nos adiantar mais se queremos mais. Aí, caímos então no capítulo 20 do nosso lar. Fizemos o primeiro momento que foi das questões teóricas e vamos agora para a parte prática da coisa. Capítulo 20, Noções de Lar, é André Luiz quem nos conta sobre as almas femininas. O livro de 1954, não briguem comigo. Ele está falando para a condição do espírito, não é para a condição do corpo. E aquilo que é para o espírito não muda. Ele diz assim, as almas femininas, ele falou mulher? Não. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações para voltar ao planeta Terra, né? Ao planeta. Ou para ascender às esferas mais altas. É uma colônia, e nessa colônia, chamada nosso lar, o que eles estão fazendo? Se preparando, estudando. Vão voltar para a Terra, ou não necessitam o comprometimento na Terra, mas estão se preparando para outras colônias, para outros exercícios. Muito bem. É preciso, lá nesta colônia, aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. Olha como a função é diferente. Aí ele diz assim, a tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se, fechar-se, né, a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e muitos anos de servidão. Por que quando fala da mulher, ela fala que quer que o marido ajude, não é? Porque ela pensa no papel no papel dela, esse, cozinhar, lavar, passar, cuidar do filho, tudo de uma vez só. Ele chama isso de servidão ociosa. Aí eu fiquei brava. Como é que pode? Eu fiz tudo isso, como é que pode ser servidão ociosa? Aí a gente aprende que a mulher é aquela que educa, ensina Kardec. Educa, é ela quem ensina. Meu filho me ajuda, minha filha me ajuda. E educar dá muito trabalho. É falar uma vida inteira, é ficar 10 minutos na porta do quarto parada para ver o filho arrumar a cama daquele jeito molenga e você pensando, eu tenho tanta coisa para fazer. Em 1 minuto eu esticava isso tudo e já estava longe. E o exercício é dos dois. Porque aí é uma luta para ver quem vence. Estou te esperando, meu filho, você pode ficar tranquilo que eu vou ficar aqui, só saio quando você terminar. E ele faz todo devagar, não é? E no outro dia eu falei assim, não adianta você tentar que eu vou ficar aqui de novo, né? E você faz isso uma vida. Aí a filha casa, aí você vai na casa dela, ela diz, mãe, agora eu tenho dinheiro para empregada. Eu falei, tomara que ela não te falte jamais, né? Porque a calça que tira, joga na cama para alguém desvirar, né? A minha parte eu fiz. Sabe qual é o bom? Ela deseja ardentemente ser mãe. Quando ela chegar no quarto e ver o quarto do filho daquele jeito, muda ou não muda? Mudamos todos nós. Então, os homens que nós queremos para nós, quem tem que construir? Que a gente fala assim, mas eu vou entregar o meu filho maravilhoso para essa moça? Entregue seu filho maravilhoso para essa moça. Porque se a mãe dessa moça estiver fazendo o que pode, quando nós voltarmos, a coisa vai ser menos difícil. Né? Eu estou preparando já a minha volta, porque eu sei que eu tenho que acertar muito. Então, estou preparando para a volta. Aí está a função da mulher sendo diferente do homem. Mas isso dá muito trabalho. Mas essa função, chamada de missão, cabe ao espírito quando está na pele da mulher. Então, outro desafio, valorizar o papel da mulher como educadora no lar. Ele fala escrava do lar? Ele fala da mulher que tem que sentar e esperar o marido colocar
né? O paletó ali na poltrona? Também não. Ela está falando de educadora. Porque se ela educa uma geração diferente, nós teremos o quê? Parcerias tranquilas aonde? No lar. Cada um vai entender que nas diferenças se encaixam e ambos se auxiliam. Continua então André Luiz em O Nosso Lar. É claro que o movimento aceso do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Então, aquele movimento lá de 1964, da mulher que rasgava o sutiã e dizia, eu tenho a mesma força que o homem. Mentira, não tem. A biologia do corpo masculino é diferente da biologia do corpo masculino. É diferente. Deus fez diferente. Os direitos são os mesmos, mas as funções são diferentes, né? Nós podemos fazer, né? Queria vestir a calça jeans. E olha hoje o que a gente vê, né? A vida é minha, me pertence, eu posso beber. Que pena. Porque aí também as almas que renascem no corpo masculino estão necessariamente precisando ser mais femininas. E aí todo mundo fala, né? O que falam quando a gente diz que quer ser mais feminino. O sinônimo de ser feminino deveria ser mais gentil, mais educado, não é? Mais amável, mais brando. Porque quando atingirmos o encontro dessas duas linhas, da mulher que está lá em nosso lar, da mulher que segue para o céu, e do homem ainda com as preocupações da matéria, quando nós chegarmos às duas, nós teremos o equilíbrio de 50%. E veremos, então, um Chico Xavier num corpo feminino e sendo o quê? Gentil, sendo amoroso, que é o que nos convida, então, o exercício na terra. Então, vamos lá. Aí diz ainda, a mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Aí a gente para aqui e tem que ir lá para ler, porque a primeira condição dos espíritos superiores, eles não dizem jamais que a gente não pode nada. É que que André Luiz vai continuar o capítulo. Quando ele diz que a mulher não pode ir, é um convite, porque ele vai explicar para a gente logo em seguida que há um momento que cabe ao espírito que renasce no corpo feminino cuidar das almas, filhas de Deus, menores. E isso dura a vida inteira. 10 anos já dá para a gente deixar uma criança sozinha e ter meio período tranquilo todo para nós? Dá ou não dá? 15 anos, então, não é? Que seja 20 anos. Imagina o que é 20 anos, já alguém começa aos 30, 50. Fala para alguém com 50 que ela está velha. Nós estamos na flor da vida. Eu faço 46 bem feitos esse ano, estou pronta para começar. Não é não? Então, e aí sim, aí quando a gente vai com os homens, nós não vamos para a disputa, nós vamos para oferecer condições diferentes a esses lugares. Está sim de empresas escolhendo as mulheres mais velhas para assumirem esses cargos. Por quê? Elas não agem mais como as mais novas, que vêm para enfrentar o companheiro na pele do homem, para dizer que a mulher é melhor, mas ela vem para amenizar, suavizar as situações. E é isso que vai dizer André Luiz logo em seguida. E por que diz que o escritório e o trabalho dos gabinetes é uma atividade justa ao homem, ao espírito no corpo masculino? Porque quantas são as mães que, com medo dos filhos passarem pela luta, não estão ensinando a trabalhar. E a gente vê os jovens, muitos jovens, que não querem nada. Não é? Querem nada. Como eles vão, daqui a pouquinho, sair para o trabalho, porque eles também assumiram o comprometimento de quê?
de constituir famílias. E são essas mães desencarnadas que aqui estão. Não estão aprendendo comigo. São livros de André Luiz, que a espiritualidade maior permitiu que ele trouxesse para que lêssemos e estudássemos. Acabando, então, aí o nosso estudo, na questão 822, pergunta-se Kardec, porque ele não dá ponto sem nó. Uma legislação justa, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? É só a gente tirar o ponto de interrogação, né? Igualdade dos direitos, sim. Das funções, não. Por isso Deus fez homens e fez mulheres. É preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. É o talento que nós recebemos. É a oportunidade de fazer, seja no corpo feminino, seja no corpo masculino. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio é costureira. A informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. Alguém ensina isso para as moças hoje? Eu digo tem 3. Não ensinamos mais. Por quê? Tarefa árdua, trabalho o quê? Pouco valorizado, não é? Não é mesmo? Então ensinemos aos nossos filhos, na condição de homens, que serão representantes do nosso país, que se não queremos sermos mal servidos na rede pública com médicos, na educação com professores, não é? Ou em qualquer outro tipo de trabalho, a fazerem leis melhores para frente, para que, de fato, a gente mude a nossa condição. E ele está falando disso porque, diga-se, para ser um enfermeiro não precisa de ser mais gentil, mais delicado. Uma perna machucada, né? Se a gente não pensa da gente, vamos pensar de uma criança, pega de qualquer jeito. Quem já precisou de levar uma criança de 3 anos para tomar soro? E aí a enfermeira fica assim, põe essa criança quietinha, mãe. Ela está vendo uma agulha desse tamanho no braço dela, né? E a gente ali orando, não deixa ela mexer não, mãe, vem cá, segura a perna. E a gente fala, envolva essa criatura, né? Porque não sabe o que é ter uma criança de 3 anos que vê uma agulha e quer saber o que é. Será que alguém ensinou para ela a desenvolver a delicadeza, a gentileza? Muito bem. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Bem, aí eu digo assim, caramba, mas eu fiz tanta coisa errada. Quando meu marido chegou pela primeira vez com a certidão, chegou com a primeira certidão dos filhos na minha casa, do meu moço que tem hoje 25 anos, eu quase matei ele, mas fiquei brava. Sabe por quê? Estava escrito assim, ocupação, do lar. Mas, gente, como eu chorei, vocês acreditam? Por causa de um papel que estava escrito do lar. Ainda bem que o Pai do Céu me deu outros filhos, que aí no último eu coloquei assim, professora. Mas eu me lembro assim, fui eu quem fui fazer, porque ele ficou doente. Eu saí do hospital, ela teve... não, foi da Carolina, a quarta. Ela teve icterícia, ficou amarelinha, né? E eu não sabia, a minha cunhada foi visitar, e falou assim, essa menina está amarelinha. Eu falei, não, ela nasceu moreninha mesmo. Aí eu fui, tantos falaram que ela estava amarelinha, que eu resolvi levar no hospital, aí estava com taxa alta, aí eu me preocupei, eu lembro que eu levei ao médico, era 6h30 da tarde, aí ela falou assim, ela tem que ser internada agora, aí tá. Aí eu liguei para o Daniel, falei, cadê o Daniel? Estava se preparando para uma palestra. Eu falei, e agora? Sou eu sozinha, tenho que ir para casa, resolver tudo e ir embora. E aí eu não podia falar de jeito nenhum que ele estava fazendo palestra, senão a família, todo mundo dizia, mas é maluco, como é que faz palestra essa hora com a menina sendo internada? Era só uma icterícia. Não ia mudar nada ele ali comigo
ou trabalhando com Jesus. Pelo menos trabalhando com Jesus, mandava os espíritos tudo para cuidar de mim. Falei, vai meu filho, vai, que assim quem vem me cuidar de mim é os espíritos. Porque ele não ia poder fazer nada, mas os espíritos podiam, né? Então, nessa luta toda eu aprendi que a tarefa, a missão de todas nós que hoje ganhamos a oportunidade de sermos chamadas de mães, pela condição de recebermos os filhos pela barriga ou pelo coração, e aquelas mulheres que adotaram a humanidade como seus irmãos e filhos. Porque não é que por não recebermos pela barriga ou não adotarmos pelo coração, que é tarefa belíssima, que não nos tornamos mães. Tornamos-nos mães todas as vezes que o colega do trabalho, o vizinho nos procura e a gente sabe abrir os braços e o coração com ternura. Então, se a gente errou um dia, é porque a gente não sabia. Mas hoje, a gente sai daqui conhecendo o que nos falam os espíritos. E que a gente não precise voltar a uma casa espírita um dia, como tantas irmãs que aqui estão hoje, desencarnadas, para aprender conosco. Que Jesus abençoe.